Olá, pessoal! Então vamos agora conversar sobre algumas das atividades bem importantes que a gente tem aqui no nosso material didático, volume 3, capítulo 9, Brasil, Império, Primeiro Reinado, né? Então, uma das características do nosso material didático, muito importante, é a seção Organize as Ideias. Sempre que a gente vai estudar uma temática, a gente precisa aqui, de alguma maneira, nos organizar os conceitos, os fatos, os acontecimentos que a gente tem. E aqui, a seção Organize as Ideias tem uma proposta bem interessante, que é para tratar sobre a chegada da família real portuguesa aqui a partir de 1808. E como que isso acelera o processo de independência do país, certo? Então, como diz o enunciado aqui dessa questão, de número 1, esse processo, né, esse período, marcou importantes acontecimentos que estão citados aqui na questão. Vamos relembrar então a ordem que eles aconteceram e vamos inserir aqui, você pode inserir no seu diretamente no seu livro didático, se você quiser construir essa linha do tempo usando um recurso digital, ou mesmo o seu caderno, ou outra forma de anotação, você pode fazer isso aí, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, a gente tem a Revolução Liberal do Porto, o Dia do Fico no 2, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves, a Revolução Pernambucana no 4, e na 5, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então vamos lembrar, a Revolução Liberal do Porto aconteceu em 1820, que foi o momento em que a elite portuguesa começou a reivindicar transformações políticas, mais liberdade, modernização das suas instituições, pois é, em 1820. O Dia do Fico foi quando o Pedro I se organizou politicamente, né, e fez um ato para garantir que ficaria para manter o Brasil ainda como Reino Unido, para evitar a recolonização do Brasil. O Dia do Fico foi logo no início do ano da independência, janeiro de 1822, certo? A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves é um acontecimento bem anterior, quando Dom João VI tem que vir para o Brasil com a família real para evitar o conflito direto com Napoleão durante o período do bloqueio continental. Ao chegar aqui, ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal. Isso acontece já no ano de 1815, certo? Quando ele percebe a importância de garantir que o Brasil seguisse aí com outro status que não fosse o de Brasil colônia. A Revolução Pernambucana, uma das mais simbólicas revoltas que vão acontecer no Brasil em nome da liberdade e da independência do Brasil. A Revolução Pernambucana acontece em 1817, certo? E a abertura dos portos das Nações Amigas é um dos atos mais imediatos de Dom João VI. Acontece já em 1808, logo quando ele chega ao Brasil. Então, o primeiro dos acontecimentos aí que a gente pode colocar, a nossa linha vai de 1808 a 1822. Em 1808, mais próximo ali, o primeiro, então, a abertura dos portos, 5. Logo depois a gente tem a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, certo? Em 1815. Em 1817, ou seja, a gente tem a Revolução Pernambucana, 4, certo? Em 1820, a gente tem a Revolução Liberal do Porto, beleza? Que seria, então, o número 1. E, por fim, a gente tem, mais próximo de 1822, o Dia do Fico. Então, vamos colocar por ordem ali. O primeiro, então, do ano de 1808, a abertura dos portos às Nações Amigas, 5. Logo na sequência, a gente tem a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, 3, certo? Depois temos a Revolução Pernambucana, em 1817, que é o 4. Nós temos a Revolução do Porto, que é 1820, e o Dia do Fico, 1822, certo? Aqui temos também, ó, no Organize as Ideias, uma questão bem interessante sobre a partida da família real portuguesa em 1821. Quais são os efeitos que isso tem, né? Vocês já estudaram isso, mas é importante a gente reorganizar essa ideia. Olha só. O que aconteceu? Com a partida da família real portuguesa em 1821, o que aconteceu com a política brasileira?
Ela ficou a cargo de um governador-geral, pois o Brasil voltou a ser colônia de Portugal? Acho que não, né? A gente acabou de ver e relembrar na primeira etapa a ideia do dia do fico, né? Letra B. Passou a ser exercida por uma junta de brasileiros que governava de acordo com as deliberações de Portugal? Parece até que faz algum sentido, né? Vamos ver as outras. Continuou a ser comandada por Dom João VI, que permaneceu no Brasil? Acho que não, né? A gente viu que o ano de 1821 é um ano que gerou um clima tenso justamente pela exigência que a Revolução do Porto fez do retorno de Dom João VI, certo? D. Ficou a cargo da regência de Dom Pedro, filho mais velho de Dom João VI? Opa, essa parece que faz algum sentido também, né? Letra E. Ficou a cargo dos ingleses aliados de Portugal, aqui deixados por Dom João VI para tomar conta do Brasil? Pois é, essa aparentemente também não faz grande sentido, né? Então, como a gente viu, até pelo dia do fico, Dom Pedro, filho mais velho de Dom João VI, é quem assume o cargo da regência e fica aqui governando o Brasil com a partida da família real. E é isso, inclusive, que vai motivar o dia do fico. Quando Dom João VI chega lá, em Portugal, passa-se a exigir que ele coloque o filho dele de volta também, no navio de volta para Portugal. Então, aqueles que construíram a Revolução Liberal do Porto passam a exigir de Dom João VI que leve o seu filho também. E ele acaba em janeiro de 1822 dizendo ao povo que fica. Esse foi um gesto importante, porque tranquilizou a elite política brasileira, que tinha muito medo de que, se Dom Pedro I retornasse a Portugal, o que poderia acontecer? A recolonização do Brasil. O Brasil deixaria de ser Reino Unido, os portos fechariam. Lembrar isso, a condição de Reino Unido permitia que o Brasil tivesse os portos abertos às nações amigas. Lembra? Antigamente a gente tinha um pacto colonial, não é isso? Aqui nos nossos portos, toda a negociação só era feita com os navios portugueses. O pacto colonial era exportar e importar exclusivamente com a metrópole Portugal. E a vinda de Dom João VI acabou melhorando um pouco a vida dessa elite aqui que produzia. Tranquilo, galera? Então isso é bem importante, tá? Eu queria agora que a gente fosse lá na página 7, porque eu quero mostrar para vocês aqui uma atividade que a gente vai pensá-la de forma adaptada aqui, né? É uma atividade que quando a gente está em sala de aula, a gente faz junto com os colegas. É a sessão troca de ideias, né? Mas aqui a gente vai trocar uma ideia entre nós aqui, fazer uma reflexão conjunta, né? E aqui tem um fragmento de um texto do livro do Luiz Lopes, História do Brasil Imperial, que diz o seguinte, ele fala sobre legislação eleitoral. Eu vou fazer a leitura desse trecho e vou propor que você faça uma reflexão estimulada por algumas das ideias que eu vou trazer para você, ó. Na parte concernente à legislação eleitoral, fica bem evidente o caráter elitista da carta outorgada. O direito de voto era extremamente limitado, dele estando excluídos não só os escravizados, como também os criados de servir e mais as mulheres. Filhos casados que morassem na casa do pai, filhos família, e indivíduos que não preenchessem os quesitos de renda mínima. Nesse aspecto, como em outros já vistos, percebe-se que a Constituição de 1824 foi elaborada mais com o espírito de manter do que de transformar. Perceberam aquilo que a gente falou? O voto censitário, um sistema eleitoral bem excludente, né? Qual que é o significado dos vocábulos ali, né, que estão sublinhados? Concernente e quesitos. Quesitos, né, são itens, né, características, elementos relacionados. Né? E o concernente é aquilo que diz respeito. Quais características o autor se refere quando diz que a Carta Constitucional de 1824 tinha caráter elitista? Como a gente acabou de ver, ele restringia muito o direito do voto. A Constituição de 1824 foi elaborada mais com o espírito de manter do que de transformar. Pois é, aquilo que a gente falou do início. O sistema político é todo feito para garantir que a escravidão não acabe e que não haja mudanças sociais. Por quê? Porque o poder político e econômico do império é pautado na desigualdade e no trabalho escravo. Então, sempre que você pensar sobre a característica do sistema eleitoral do Brasil Império, lembre-se de que ele é todo feito para que nada mude, para que não haja riscos de mudanças sociais. Esses homens, essa elite imperial que manda no Brasil nesse período, morre de medo da escravidão acabar. Eles vão lutar até o fim
para que a escravidão não acabe, certo? Para fechar aqui, eu queria que você fosse comigo até lá na página 14 do seu material didático. Vamos lá, porque a gente vai conversar aqui para fechar sobre duas questões que estão lá na hora do estudo. A primeira delas é para a gente entender quais eram os desafios que o governo de Dom Pedro I teve em relação a algumas das questões. Tem 3 questões aí, elementos importantes. Manutenção das fronteiras, a gente já falou disso, vamos falar de novo. O reconhecimento da independência e a elaboração da Constituição de 1824. Vamos entender quais desses 3 elementos se relacionam? Então vamos lá. Doutrina Monroe, proposta pelos Estados Unidos em 1823. Interferência da Inglaterra e indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Pois é, isso está relacionado com o reconhecimento da independência, como a gente já viu. A doutrina Monroe faz com que os Estados Unidos queiram reconhecer a nossa independência, a ideia de América para os americanos, de que não queremos a Europa influenciando no nosso continente americano, certo? A Inglaterra tinha interesses também nessa manutenção da independência do Brasil, por causa das relações comerciais, mas o Brasil teve que indenizar Portugal. Então aí, nesse primeiro campo aí, nós vamos marcar letra B, manutenção das fronteiras, reconhecimento da independência. Conflitos na Bahia, no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, Confederação do Equador e separação da província cisplatina. Opa, são os grandes desafios de manutenção das fronteiras. Nós estamos falando de um grande território imperial que precisava fazer um esforço muito gigantesco para que não se perdesse. Então todos esses conflitos que a gente tem listados aí no segundo item estão relacionados à letra A. Então, primeiro B, A, e agora sobrou a C, elaboração da Constituição de 1824, que é o que a gente está falando desde o início dessa nossa aula sobre Brasil Império. A elaboração da Constituição de 1824 é todo pautado na manutenção da estrutura social, certo? Por isso que se estabelece voto censitário, ou seja, voto por renda, e por isso que se cria um poder moderador, para garantir que em caso de conflito social, de que as coisas fujam do controle, vem o imperador e garante que nada mude, ou seja, o poder arbitral do imperador, certo? Para fechar, a pergunta é justamente sobre o poder moderador. Um dos aspectos que mais marcou a Constituição de 1824, está dizendo aí a questão número 2 do seu hora de estudo. Quais eram os poderes que ele conferia ao imperador e de que forma se relacionava com os demais poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Como a gente conversou, o poder moderador ele tinha o poder de dirimir, de acabar com os conflitos, de evitar, de garantir que nada fugisse do controle central da ideia do Império do Brasil, que era a ideia do latifúndio, da escravidão, dessa ordem, dessa manutenção da ordem. Embora o executivo, o legislativo e o judiciário tivessem o poder, no caso do executivo, o gabinete de governo, no caso do legislativo, a Câmara e o Senado, no caso do judiciário, os diversos juízes, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que já existia na época, todos eles poderiam agir, mas em caso de o imperador considerar que estivesse existindo algum tipo de desequilíbrio, ele poderia atuar como esse mediador, certo? Então, pessoal, essas atividades que a gente fez até agora, elas servem para ressaltar essa ideia desse Brasil Império como uma estrutura de manutenção da ordem escravista até os limites mais pesados. Isso a gente não pode perder de vista. Foi para isso que foi feita essa Constituição e para isso que foi feito essa independência. Então, obrigado e a gente se vê numa próxima aula.